Boa noite, Leda. Obrigada ao Núcleo Espírita Francisco Xavier por esse convite, por mais esse momento com todos vocês. A minha gratidão. Falar em esperança, no momento em que nós estamos passando, eu vejo como algo essencial, fundamental, né? E o que nós vamos falar hoje foi baseado no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no item 75, que fala sobre a esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está em Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 4. E diz ainda: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Bem, meus irmãos, se Cristo é o caminho, a esperança é a luz que ilumina a nossa caminhada. E é uma coisa que nós precisamos, nós temos a obrigação, como cristãos, de passarmos a esperança. Mas é a esperança do verbo esperançar. Porque a esperança em si, o significado é o seguinte: esperança é o substantivo feminino que indica o ato de esperar alguma coisa, mas pode ser também um sinônimo de confiança. O dicionário diz ainda: ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. A esperança pode ser fundamentada ou realística, que é aquela que vem de coisas, fatos ou atos possíveis, ou baseada em alguma utopia, algo que dificilmente será alcançado. É essa a esperança que nós temos que cuidar, né? Para não idealizarmos coisas ou questões das quais dificilmente nós realizaremos. Ou alguém as realizará por nós, né? Porque a esperança, ela ainda tem um outro sentido, que seria um sentido mais figurado, que é quando a gente costuma dizer, principalmente antigamente, um pouco mais atrás, né? Os pais costumavam dizer assim: ai, eu tenho a esperança que os meus filhos vão ser alguém na vida, vão cuidar da minha velhice, por isso que eu estou me empenhando em dar-lhes o estudo, né?
para que eles possam crescer na vida e ter o que eu não tive. Querer uma melhor vida para os filhos é natural. Agora, esperar deles a segurança para o futuro é um pouquinho perigoso, porque talvez eles queiram outras coisas. Né? E aí a gente diz, eu tive tanta esperança e não aconteceu nada como eu queria. Mas é porque você depositou os seus desejos em coisas utópicas, que dificilmente talvez fossem acontecer, ou você colocou a sua vontade, as suas expectativas em uma outra pessoa. Mas a esperança, quando ela vem do verbo esperançar, como disse Paulo Freire, e hoje repete muito o Mário Sérgio Cortella, né? A gente não pode confundir esperança do verbo esperançar com esperança do verbo esperar. Esperançar é levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar, meus irmãos, é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. É nos unirmos numa mesma vontade para conseguirmos os objetivos que queremos. Quando nós conjugamos esse verbo esperançar, nós vamos movimentando os nossos desejos, nos unindo àqueles que partilham dele, para que ele se realize. Quando nós ficamos no verbo esperar, esperança no sentido de esperar, muitas vezes nós ficamos passivos, esperando que alguém tome as iniciativas por nós mesmos. Que Deus, né? Vou rezar para que Deus cuide da pandemia. Enquanto isso, eu vou lá na festinha beber um pouquinho com os amigos, porque sabe como é que é? A gente é humano, de carne e osso, e tem que desestressar. E que Deus cuide de todos nós, que a vacina venha logo, né? Que tudo isso acabe. É o que eu espero. Mas a esperança de acabar a pandemia é quando eu me movimento para tornar esse desejo realidade. E aí, no caso, nosso movimento seria não sair de casa, usar máscara, né? Evitar aglomerações. Então, a esperança em ação, ela toma atitudes para que nós consigamos resultados que nos levem ao objetivo desejado, não um objetivo utópico. É preciso ter esperança, mas tem de ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e essa não é esperança, é pura espera. Eu espero que dê certo, eu espero que funcione, eu espero que aconteça. Isso, repita-se, não é esperança. Palavras de Mário Cortella. Mas a Bíblia também nos traz significados de esperança.
Então, nós temos, de acordo com a Bíblia, a esperança é uma das 3 virtudes da teologia. Conforme é possível comprovar em Coríntios 13:13, que nos diz: assim permanecem agora esses 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Também é possível que a esperança, dá para verificar, desculpem, que a esperança está relacionada com a fé, de acordo com Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E ainda em Jeremias 29:11, podemos ver que Deus quer que o seu povo tenha esperança. E aí é dito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Para um cristão, ter esperança é saber que, apesar das dificuldades que o cristão enfrenta nesta vida, o melhor ainda está por vir. Essa é a palavra fundamental da esperança. Acreditar sempre que o melhor ainda está por vir, mas sem ficar parado, esperando, e sim movimentar-se para auxiliar nessa melhora. Porque não é fazendo fofocas, críticas, maldizendo aos chamados inimigos que nós estaremos contribuindo para esse momento de glória, de paz, de união, né? De vivência feliz com a elevação moral do planeta Terra e de todos nós. No Vinha de Luz, nós ainda temos a seguinte colocação: a dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Nós precisamos manter essa centelha viva dentro de cada um de nós, nos movimentando em direção ao outro, com amor, com caridade, com fé, para que sejamos instrumentos dessa mudança, para que sejamos semeadores dessa luz que pode nos afastar da escuridão dessa treva. Estamos passando momentos difíceis, únicos praticamente, né? Nenhum de nós até então, a maioria, né, passou por dificuldades desse tipo, de termos que ficar isolados em nossas casas, de vermos nossos entes queridos partirem sem o último abraço, sem o último beijo, sem o tchau,
Senhor, vai com Deus, eu estou do teu lado. Parte em paz, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, minha esposa, meu marido. São momentos em que a dor é muito grande. A dor física, a dor emocional, a dor espiritual. Mas, com a luz da esperança, com a força da fé, nós vamos superar. Porque Deus falou, através do Mestre Jesus, que os planos dele é de nos dar esperança em um futuro melhor. Continuando no Vinha de Luz, a negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina todo o alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Vejam que coisa linda! E Emmanuel não escreveu isso agora durante a pandemia. Essa mensagem que veio através de Chico, né? Ela já foi escrita há muito tempo e chama a nossa atenção para a necessidade de acreditarmos na luz que nos ilumina, que nos dá o norte a seguir. Luz essa, chamada de esperança. Né? Por quê? Porque se nós negamos as nossas dificuldades, nós entramos em falência. Porque deixamos de ter visão clara de que não somos conhecedores de tudo. E nos arriscamos demais ou nos acomodamos demais. E ficaremos o quê? Esperando. Enquanto que a luz se renova toda manhã, nos mostrando que o dia nasceu. É mais uma oportunidade em nossas vidas. Tivemos a noite para o descanso, principalmente da nossa roupagem física, desse corpo que necessita do repouso para refazer as suas energias físicas, para que, na aurora do dia seguinte, retomar os seus afazeres com esperança, com fé, com brilho de quem crê, mesmo na maior dificuldade. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o povir. O homem ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Irmãos, nós temos um Pai, é puro amor, que só depende de nós escutarmos os seus conselhos, enxergarmos o caminho que Ele nos coloca à frente.
Precisamos acreditar e dar crédito aos nossos semelhantes. Nos unirmos em oração, em desejo de melhoras, de esclarecimentos, de que a luz ilumine o pensamento dos nossos governantes e de cada um de nós, para que a cada dia possamos errar menos, amar mais, perdoar sempre. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Nós temos esse mestre, esse irmão maior que nos entende, que não nos culpa, que não nos aponta as nossas falhas, mas que nos chama a mudar de vida, a seguirmos um novo caminho. Só cabe a nós. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: o vinde a mim. E nós temos que ir. É indo ao encontro desse irmão que receberemos a paz em meio à guerra, a harmonia em meio à confusão, o remédio para as dores, o abraço na solidão. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Porque, meus irmãos, a esperança nossa não está unicamente na nossa vivência terrena, mas principalmente na vivência espiritual. Nos preparamos, tentamos e procuramos pagar as nossas dívidas, compreender as nossas dificuldades e nos preparar para encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, o verdadeiro equilíbrio na elevação moral. Essa que fará com que venhamos a ter, tanto no planeta Terra, uma vida de harmonia, paz, tranquilidade, onde o bem seja muito e o mal não encontre morada, como também na nossa vivência no plano espiritual, até o dia em que lá consigamos ficar evoluídos e plenos, cada um a seu tempo, sem pressa, porque aqui envelhece a carne, mas lá o espírito será sempre jovem, cheio de força. A vitalidade nunca nos faltará. O corpo pode enfraquecer, mas o espírito não.
E é nessa esperança, e é nessa certeza de que nunca estaremos sozinhos, que a solidão ela pode estar sempre muito bem acompanhada de nós para conosco, de nós para com nosso irmão maior, Mestre Jesus, e de nós com o nosso Pai. Eles tudo sabem, tudo veem, e o nosso frio jamais, jamais será maior do que o nosso cobertor. Então, vamos unir as nossas esperanças. Há tanto a se fazer, alimentos a colher, roupas a distribuir, sorrisos a dar, mesmo de máscara. Um bom dia, um boa tarde, um olá amigo. Amor em ação, caridade. São essas irmãs da esperança que nos conduzirão à vida plena, possível, esperada e que será alcançada por cada um de nós que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Obrigada a todos, obrigada ao Núcleo Espírita Chico Xavier pela oportunidade e que a luz da espiritualidade esteja em todos os lares, festejando amanhã a vida, não só amanhã, porque todos os dias são dias de celebrarmos a vida, principalmente a vida do Mestre Jesus, que conosco vive e reina. Que assim seja.